Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos no nome de Jesus avanço divino, encontros com Deus, alegria no Espírito Santo, céus abertos e justiça de Deus. Que toda perseguição, que toda maldade, que toda inveja, que toda contrariedade, que toda invocação maligna envolvendo o nome dessa pessoa, a sua casa, a sua família, que todo esse mal seja quebrado no poderoso nome de Jesus Cristo. E te pedimos, Pai, renova as nossas forças, fala conosco, nosso coração está aberto, nossos ouvidos estão atentos para a Tua voz. Te amamos, Jesus, te amamos, doce Espírito Santo, e que a Tua presença possa tocar em cada pessoa que entrar aqui nessa oração, que nesse propósito da vida extraordinária, Pai, venhamos receber liberações do céu, venhamos ser tocados por Deus, que a mão poderosa do Senhor esteja sobre nós. E apresentamos diante de Ti, Senhor, apresentamos diante de Ti todos os pedidos de oração da vida extraordinária, todas as áreas que estamos clamando, que estamos invocando o nome de Jesus, pedimos a Tua bênção, pedimos o Teu favor, que a Tua mão de poder esteja, Senhor, esteja aqui, Senhor, sobre cada pedido. Oramos por respostas, oramos por livramentos, oramos por cura, oramos por milagres, oramos por maravilhas do céu, no nome de Jesus. Também te peço, Pai, provisão especial para cada um dos Teus filhos que está pedindo em favor das suas finanças, dos seus negócios, seus projetos, pessoas, Pai, que precisam de uma intervenção, que dívidas sejam quitadas, que o Senhor dê estratégias, que o Senhor dê ideias e que o Senhor movimente as coisas no nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Estamos apresentando todos os dias os nossos pedidos de oração. Vamos até domingo nesse propósito, clamando ao Senhor. Estamos em oração, estamos em jejum. E mesmo que você só esteja em oração, creia, o nosso Deus está operando. Há um trabalhar divino aqui em nome de Jesus. E eu quero liberar uma palavra sobre cada pessoa que possa estar sobrecarregada, sentindo um peso sobre seus ombros, dores de cabeça. Eu repreendo toda ação contrária à tua vida, toda ação contrária à tua casa, e eu declaro a vida de Deus, a unção do Espírito Santo, desatando jugos, quebrando fortalezas no nome de Jesus Cristo. Deus me deu uma palavra e eu quero compartilhar com você, mas antes disso eu quero dar um testemunho do que Deus tem feito aqui. O Senhor Deus tem feito coisas maravilhosas e nós temos que testemunhar. Tem pessoas que não acreditam em milagres, tem pessoas que precisam ver para crer. Eu acho que a maioria de nós precisa ver para crer, certo? E eu creio que Deus dá sinais, Deus opera milagres para que nós possamos nos entregar a Ele, para que possamos crer nele. E olha o testemunho que eu recebi da Nara. Ela escreveu assim: a paz de Jesus, com gratidão compartilho uma das muitas bênçãos que recebi. O veredito favorável de um processo que havia sido negado injustamente há quase 10 anos. Agora, com os valores atualizados, ele foi deferido. Deus é bom e os ensinamentos que você compartilha têm produzido muitos frutos. Que o Senhor abençoe a você e a sua família. Agradeço de coração. Eu recebi também o testemunho da Maria. E ela escreveu assim: a paz do Senhor. Meu cunhado foi diagnosticado com câncer na garganta, do tipo mais agressivo. Entrei em oração por ele e compartilhava as orações com ele. Ele fez o tratamento, chegou a colocar sonda, porque não conseguia se alimentar pela boca. Hoje ele foi ao médico e recebeu a notícia de que está totalmente curado do câncer. Amanhã ele vai retirar a sonda, pois não vai precisar mais. Agradeço pelas orações, que Deus abençoe sua vida e sua família. Olha que tremendo. Hoje pela manhã eu dei testemunho de
duas pessoas que foram curadas do câncer. E agora à noite, mais um testemunho para a glória de Deus. Jesus Cristo cura, Jesus Cristo opera milagres, a nossa fé está em Jesus, certo? A nossa fé está em Jesus. Eu não curo ninguém, mas Ele cura. Eu não tenho poder, mas Ele tem. Coloque a sua fé em Jesus Cristo. Ele tem o poder. Ele tem o poder. Ele tem o poder. Ele tem o poder. Glória a Deus. Estou num devocional, estou lendo toda a Bíblia novamente e hoje pela manhã eu estava meditando em Jó e algo me chamou a atenção aqui que eu quero compartilhar com você. Preste muita atenção. O verso 8 diz: perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Eu vou parar aqui um pouquinho só para você entender. Olha o testemunho que Deus deu de Jó. Homem íntegro, não tem ninguém na terra igual a ele, um homem temente a mim, um homem reto. E aqui me veio uma pergunta: o que Deus pensa de nós? O que Deus tem visto de mim e de você? Será que Deus tem visto integridade em nós? Será que Deus tem visto caráter? Será que Deus tem visto temor? Porque alguns de nós esquecemos que Deus está presente. Que Deus está presente no nosso cotidiano. Deus está presente quando você senta na mesa com a tua família. Deus está presente quando você está fazendo um negócio. Deus está presente quando você está no trânsito. Deus está presente quando você está sozinho com o seu celular na mão. Deus está presente quando você está sozinho na cama com o seu celular na mão. Deus está presente em todos os momentos. Ele sabe das suas conversas. Ele sabe das suas intenções. E eu sei que nenhum de nós aqui é perfeito. Eu não sou perfeito, tenho muitas falhas. Você também não é. Todos nós temos falhas. Mas a pergunta é: o que Deus falaria de nós? Será que Deus daria um testemunho positivo de nós? Ou Deus daria um testemunho negativo? Porque aqui eu vejo Deus dando um testemunho positivo a respeito de um homem. Então eu creio que Deus vê todas as coisas, sabe todas as coisas e Ele conhece o que cada um está fazendo e Ele abençoa também, não só pela prática do bem, mas por aquilo que o homem está semeando aqui nessa terra. Agora, olha só o que está escrito no verso 9. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra? Vamos parar um pouquinho aqui, porque a gente pensa que só o homem é invejoso, mas Satanás inveja o que Deus colocou nas tuas mãos. Essa é a verdade. Então, muito da inveja que os homens têm, na verdade, foi aprendido por aquele que inveja mais. Esse é um comportamento que foi influenciado, o espírito de inveja, porque é o que está em Satanás. Essa é uma maldade que está enraizada no inferno, a inveja do próximo, a inveja do seu semelhante. E o que me chama a atenção aqui nessa palavra é que Satanás sabia tudo o que Deus estava fazendo na vida de Jó. Porque aqui diz que Satanás via a proteção que Deus colocou em volta de Jó. Então, é bem como a Bíblia diz, os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem. Não pense você que Satanás não sabe a proteção que Deus colocou na tua vida. Por onde você anda, por onde você andar, e seja você na faculdade, no trabalho, seja você, a 10 mil pés de altura no avião, aonde você estiver, Japão, Estados Unidos, Alemanha, Brasil, lá no meio da Amazônia, aonde você estiver, haverá uma proteção sobre você que teme a Deus. Aleluia! Haverá uma proteção. E a única maneira de atacar você é com a permissão de Deus. Você está protegido, você que teme o Senhor.
Você que teme ao Senhor. Então Satanás via a proteção que Deus havia colocado sobre a família de Jó. O inimigo, ele vê o que Deus colocou. Ele viu a prosperidade de Jó. Ele viu a influência de Jó. Ele viu todas as bênçãos que Deus havia dado na família de Jó. Então o inimigo, ele inveja a nossa família. Ele inveja nossos bens. Ele inveja a nossa influência. Então quando nós vemos alguém atacando, quando nós vemos alguém perseguindo, quando nós vemos alguém invejando, isso na verdade foi inflamado espiritualmente. É por isso que Satanás via que Deus tinha abençoado as mãos de Jó. Está escrito aqui: a obra de suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra. O inimigo estava falando que Deus tinha abençoado o trabalho de Jó. Deus tinha multiplicado, ou seja, era para ter 10, o Senhor multiplicou para 100. Era para ter 20, o Senhor multiplicou para 1000. O inimigo viu que havia a mão de Deus ali sobre Jó. E você acha que ele não vai ver a mão de Deus sobre a tua vida? É por isso que a Bíblia fala: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Porque o inimigo vai tentar de alguma maneira tocar nas bênçãos que Deus colocou na nossa vida, nas bênçãos que Deus tem nos cercado. E a maneira de você estar guardado por Deus é temer o Senhor, é ser reto. Porque não basta você temer a Deus e ser uma pessoa injusta aqui nesse mundo. Não basta você dizer que ama Jesus, sabe? Mas faz as coisas erradas pelo outro lado. Então nós temos que entender isso, que o temor a Deus, o verdadeiro temor a Deus, também faz com que sejamos íntegros, faz com que sejamos corretos, faz com que sejamos honestos, faz com que sejamos verdadeiros, faz com que temamos a Deus verdadeiramente. Então, olha o que está escrito no verso 11: estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tens, e verás se não blasfema contra ti na tua face. O inimigo tocou nos bens, tocou nos filhos, tocou na influência, enfim, fez uma verdadeira destruição. Foi um rastro de quebradeira, de problema que veio para a vida de Jó, porque Deus permitiu. O inimigo não se viu satisfeito com isso e disse a Deus: toca na saúde dele, toca no corpo físico dele, para ver se ele não vai amaldiçoar, se ele não vai negar, se ele não vai recuar. E a Bíblia diz que o inimigo feriu a Jó. E o corpo dele foi tomado de feridas. O corpo de Jó foi tomado por feridas a ponto de ele pegar pedaços de cacos e pedaços de pedra, raspas de pedra, e coçar as suas feridas. Terrível. Então a gente pensa assim: não, o inimigo não toca na saúde, não, o inimigo não toca no corpo. Mas tocou em Jó. O que eu quero dizer com isso? Por que Jesus me ensinou a vigiar e orar? Por que Jesus me ensinou a vigiar e orar? Jesus me ensinou a vigiar e orar para que o inimigo já não tenha essas entradas na minha vida. Daí você diz assim: não, mas se Deus permitiu com Jó, Deus pode permitir em relação a nós. Você sabe que Jó tinha um pequenininho problema aí. O problema é que Jó, ele estava sendo assediado pelo medo. Isso é para outra conversa, é para outro dia. Mas o medo deu a legalidade para que o inimigo tocasse na vida de Jó. Aí as pessoas podem dizer que não, mas a Bíblia diz que ele fazia sacrifício porque ele tinha receio de que algo ruim acontecesse com os filhos. Eu não sei o que acontecia nessas festas aí, mas é o que a Bíblia diz.
Então eu quero que você entenda o seguinte: Jesus me ensinou a vigiar e orar sempre. Eu creio que Deus pode dar o livramento. Eu não estou dizendo que o inimigo ele não vai tentar atacar mesmo você vigiando e orando. Não, Jesus era perfeito e vigiava e orava, e o inimigo foi lá no deserto tentar ele. Então o inimigo tenta, mas ele não tem o poder de prevalecer sobre a tua vida se você se manter em Deus. E se algo acontecer com você, a permissão é de Deus, como eu disse. A minha parte e a sua parte, a nossa responsabilidade é proteger as nossas bênçãos, proteger nossa família, proteger nossos filhos, proteger nosso ministério, proteger a empresa que Deus te deu, proteger, sabe, os teus dons, proteger os teus talentos, proteger os teus recursos financeiros, proteger a tua saúde. Então, a mim e a você cabe vigiar e orar. Vigiar e orar, para que o inimigo não tenha acesso na nossa vida, para que o inimigo não tenha nenhum tipo de liberdade para agir na nossa vida. Eu deixo essa palavra ao teu coração. Eu sei que essa foi uma palavra profética e isso me chamou a atenção no meu devocional. Nós não podemos deixar o inimigo tocar nas nossas bênçãos, e sempre que nós vemos que ele está tocando em alguma das nossas bênçãos, nós temos que ir para a presença de Deus para corrigir alguma coisa que está errado e ao mesmo tempo orar e repreender. Amém? Eu deixo essa mensagem ao teu coração. Eu sei que essa foi uma mensagem de Deus para você. Não deixe o inimigo tocar nas tuas bênçãos. Amém? Glória a Deus. Escreve aqui nos comentários: não deixarei o inimigo tocar nas minhas bênçãos. Glória a Deus. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91 e é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos vigiando e orando. Você que vem orar comigo às 6 da manhã, às 18 horas, você está fazendo isso? Você está vigiando e orando? É isso que você está fazendo aqui. Você está vigiando e orando. Amém? Quero dar dois recados. Primeiro, que amanhã começa a nossa escola profética. Vai ser maravilhoso, vai ser incrível. Começa amanhã à noite. Você que é aluno da academia aqui no Global, você vai poder assistir quase que tudo, não tudo, mas quase que tudo, certo? Será sexta e sábado, vamos transmitir ao vivo dentro da academia aqui no Global. E se você não é nosso aluno, vem se tornar nosso aluno na academia. É só você ir até o meu site e se tornar nosso aluno, www.vinicius07.com.br. E o meu segundo anúncio é que domingo, tá? Nesse domingo, nós vamos fazer um culto especial. Eu vou liberar 7 declarações proféticas de fé, de vida, de paz sobre a tua casa e sobre a tua família. No final da reunião, certo? Eu vou fazer isso tanto presencialmente quanto online, mas se você puder estar no presencial, eu creio que vai ser uma grande bênção. O endereço da igreja, Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Você é nosso convidado, tá bom? Muito bem. Salmo 91, então. Deixa eu declarar aqui. Enquanto eu declaro, você compartilha com 10, com 20, com quantos você puder essa oração, em nome de Jesus. Diz assim o Salmos 91, e envia para alguém que está enfermo essa oração, próximo de você. Faça uma coisa boa, compartilhe essa oração para alguém. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles se sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora. Amém? Pega aí a sua planilha de oração, você que já conseguiu baixar. Quem não conseguiu baixar, baixa lá, é gratuito no meu site.
E se você não conseguiu baixar, pega uma folha em branco mesmo e separa as 7 áreas e faça os seus pedidos de oração. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, graças te damos, apresentamos diante de Ti agora todos os nossos pedidos de oração, apresentamos diante de Ti nossas necessidades, apresentamos a Ti, Senhor, aquilo que tem nos feito chorar, aquilo, Senhor, que é injusto, aquilo que é perseguição, aquilo que é maldade, aquilo que é inveja, colocamos diante de Ti e Te pedimos, Pai, cobre-nos com o Teu sangue a nós e a todos da nossa casa. Cancelamos todo o mal, toda obra maligna, todo laço de Satanás, todo tipo de contrariedade, de obra das trevas, tudo aquilo que vem para perturbar, tudo aquilo que vem para oprimir, tudo aquilo que vem para enlaçar, nós declaramos por terra, no poderoso nome de Jesus Cristo. Senhor, eu oro por vitória agora, eu oro por cura, eu oro por transformação, e eu oro, Senhor, para que haja uma intervenção sobrenatural na vida dessa pessoa, na sua casa e em tudo que estiver ligado a ela e a sua família. No nome de Jesus Cristo, Senhor, Tu és o Deus que dá vitória, Tu és o Deus que muda a história, Tu és o Deus que intervém. Toca com o Teu poder, Pai, no nome de Jesus Cristo. Toca com o Teu poder, toca com a Tua graça, Espírito Santo de Deus. É o que eu peço a Ti, toca com a Tua graça agora. E no nome de Jesus, que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, toda dor renda-se a Jesus Cristo, todo câncer renda-se a Jesus Cristo, toda inflamação renda-se a Jesus Cristo. Eu oro também por portas abertas, eu oro para que tudo aquilo que está bloqueado, tudo aquilo que está impedido, tudo aquilo que tem sido combatido espiritualmente, cesse. Eu repreendo a obra de desânimo, a contrariedade, tudo aquilo, Senhor, que é um sugador de forças, um sugador de ânimo na vida dessa pessoa, e que venha sobre ela um refrigério do céu, venha sobre ela um ânimo de Deus, que a unção fortalecedora do Senhor venha sobre ela. E, meu Deus, que a Tua presença possa encher a nossa vida, que a Tua presença possa encher a nossa casa. Vem sobre nós. Nós Te pedimos, doce Espírito Santo, vem sobre nós, enche a nossa vida. Invocamos o nome de Jesus Cristo aqui nessa noite e pedimos a Tua bênção. Jesus, Tu és o Senhor da nossa casa. Invoque o nome de Jesus, chame pelo nome de Jesus, aonde você estiver, chame pelo nome de Jesus, declare: eu creio no nome de Jesus, eu creio no poder do nome de Jesus, eu creio no poder do nome de Jesus. Diga, declare em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém e amém. Amanhã, 6 da manhã, estou aqui com vocês novamente. Quem não compartilhou, compartilhe essa oração e que Deus te guarde e te proteja. Até mais.